E eu quero aprender a desviar dos buracos do asfalto de São Paulo, porque eu vivo caindo neles, e para me ajudar nessa tarefa, ou pelo menos para me dar alguma esperança de que esses buracos vão ser tapados, está aqui com a gente o Luiz Otávio Rosa, que é membro da Câmara de Perícias do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de São Paulo. Luiz Otávio, muito bom dia, obrigado por estar aqui com a gente. A gente vai conversar sobre um novo asfalto que começa a chegar às ruas brasileiras em 2023, que está prometendo, além de ser ecologicamente um pouco mais viável, né, sustentável, também ter aí um uso maior de material reciclado. Que asfalto é esse? Qual é o nível de confiabilidade desse asfalto? Esse asfalto que pode vir parar nas nossas ruas? Bom dia, Michele, bom dia, Mauro, e bom dia ao pessoal que está ouvindo. Na realidade, você tocou num ponto, você falou em buraco e nós estamos falando de asfalto, né? Só para esclarecer, o que a gente chama de asfalto, né? Nós, na maneira comum de falar, a gente está falando do pavimento, que é o piso da rua. A gente tem duas maneiras de construir a rua, a estrada a primeira vez. Uma delas é fazer esse pavimento, esse piso, numa usina, com calor, esquentando, e a outra é fazer a frio. Qual a diferença do quente e do frio? O quente eu preciso esquentar o material, gastar energia e tal. E o que a gente chama de piso da rua, da estrada, na realidade ela é uma mistura do piche, né, que é aquela goma preta, com areia e pedra. Então, o que a gente chama de pavimento é a mistura do piche com areia e pedra. Quando a gente vai tampar o buraco, como você mencionou, a gente não pode fazer na usina essa mistura que vai consertar, tapar o buraco. A gente usa, então, a mistura a frio, que são dois produtos diferentes. O que está sendo lançado agora é uma composição desse piche, tá certo? Que ele pode ser misturado a uma temperatura mais baixa, e com isso a gente vai economizar energia para não esquentar, e como ele é mais frio, menos quente, ele também vai permitir menos vapores e menos poluição para o meio ambiente, né? Porque na sustentabilidade, a principal prática da sustentabilidade que eu defendo são os 3 R's, né? Reduzir, reutilizar e reciclar. E esse novo asfalto, ele justamente permite a redução do consumo de energia e permite a reciclar, reutilizar os materiais que são retirados dos pavimentos antigos para fazer essa nova composição. E Luiz Otávio, o que a gente pode falar sobre a durabilidade desse asfalto? Porque aí eu volto para a questão dos buracos, né? A gente e não sei se o buraco, se ele tem a ver mesmo com a qualidade do asfalto ou se tem outros fatores que interferem para que a gente tenha essa repetição, né? A gente vê, às vezes é feito todo um serviço de pavimentação de uma via. Passam ali 1 ano, 2 anos, o asfalto, o pavimento já está prejudicado de novo. Como é que é a durabilidade desse asfalto novo? Então, esse asfalto novo ele vai ter uma durabilidade maior, e é preciso que as pessoas saibam que quando a gente fala do pavimento, né, do piso de uma rua, nós estamos falando de várias camadas. O que a gente vê é a última camada, que é uma camada relativamente fina, de 5 centímetros, mas por baixo a gente tem base, subbase, compactação. Então, às vezes o buraco ele aparece não pela camada superficial, mas por uma deficiência, por um problema nas camadas inferiores. E o asfalto que tampa o buraco, ele tampa a camada superficial. Então, é importante que a execução de uma rua, do pavimento, né, de uma rua, de uma estrada, seja feito desde a camada inferior até a última camada, que é o rolamento onde passam os carros. E você já deve ter percebido também, existem alguns tipos de camadas finais. Tem rua que a gente passa, faz mais barulho, mais ruído, tem ruas que tem menos ruído. Então,
Isso depende da compactação que é feita nessa última camada. E esse novo asfalto, a partir da reciclagem, de uma temperatura menor, ele vai ter uma durabilidade maior, com certeza. E em relação ao custo dele, vai ser mais alto o custo e a perspectiva de fato dele chegar aí às prefeituras que são, em última instância, as responsáveis, né, por fazer essa pavimentação? O valor dele ainda não foi divulgado, tá certo? Mas uma das práticas, um dos pilares da sustentabilidade é a economia também. Não adianta a gente ter um produto melhor, muito mais caro, que é antieconômico, a gente não consegue utilizar. Mas como ele tem um consumo menor de energia, isso pode compensar se eventualmente ele tiver algum custo maior, porque o sistema da pavimentação certamente vai ser mais econômico. Tomara mesmo que surja aí que venha, né, que essa solução chegue aí às nossas grandes cidades. A gente tem até ouvintes falando aqui, o nosso ouvinte, quer ver, tá dizendo de alguma via aqui O em São Marco Paulo Vinícius, que ele tem falando, crateras, ele falando né? assim, será que esse novo asfalto será colocado na Avenida Presidente Wilson? Lá não tem buraco, tem crateras. Você sabe que os ouvintes, quando eu trabalhava numa outra rádio, eles chamavam de Presidente Wilson. Porque vai trepidando De pelo tanto que caminho, né? trepida, né? E é isso. Se o senhor pudesse elencar, e pelo seu conhecimento até, não sei se tem isso em mente agora, uma via assim, mais urgente que precisaria receber esse asfalto com melhor qualidade, qual seria, hein, Luiz Otávio? Não, na realidade, o que precisa ser feito é um reparo adequado. Né? Quando você tem um buraco, você tem um problema no asfalto, não adianta você ir lá e jogar só uma capinha, como nós falamos. Se você tem um problema abaixo da camada superficial, você precisa fazer uma intervenção maior, você precisa abrir um buraco maior e começar a refazer desde baixo para cima. Não adianta, né, jogar um asfalto fino por cima, é como fazer uma maquiagem. Então, na realidade, você precisa reparar. A gente vê em trilhos, em locais que passam muito ônibus, por exemplo, há um afundamento da roda do pneu do ônibus que faz o que se chama até costela de vaca, tá certo? Então, você precisa fazer uma intervenção maior para fazer esse reparo. Né? Esse asfalto novo, né, mais ecológico, ele vai ser utilizado principalmente na construção da primeira vez das ruas e estradas. Né? E ele também pode ser utilizado para os reparos de buracos, mas, de novo, eu chamo a atenção. Reparar buraco não é simplesmente jogar um pouquinho lá de asfalto e ir embora. Na realidade, é preciso ser feita uma análise, uma investigação e fazer o reparo completo. Brosa, porque ela mistura paralelepípedo Presidente com Wilson, né? asfalto, então é uma bagunça ali, realmente trepida demais. Olha, é por falta de tempo que a gente encerra a conversa, porque tá bem interessante, a gente tá aprendendo bastante, mas a gente agradece muito ao Luiz Otávio Rosa, que é membro da Câmara de Perícias do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de São Paulo. Muito obrigado, volte sempre aqui ao Nova Manhã, foi uma lição mesmo que a gente teve com você. Não, sempre às ordens. E bom dia para vocês, Michele, Mauro e aos ouvintes. Obrigada.